E Freller, comenta ali para nós um pouquinho também, né, dos impactos, né, que tu viu ali tanto lá fora quanto aqui. A gente tem visto aí uma queda de quase 100 bips, né, do DI 31, pelo que eu estou olhando aqui. Se a gente considerar desde o fechamento do dia 21 de julho, o DI já vem corrigindo bastante, né. Então isso, será que a gente pode entender que o mercado gostou desse aumento de taxa de juros, né? E aí eu peço que tu tente fazer o uso da tua bola de cristal, e dizer: "Poxa, agora os mercados, né, estão apostando num aumento de 0,50 na próxima reunião do Fed". É isso ou acho que ainda pode mudar? Porque tem vários dados, né, para surgir até a próxima reunião, né? Excelente. Eu acho muito interessante que o mercado reagiu positivamente a notícias de atividade mais fraca, né, de recessão. Basicamente, o mercado está falando para a gente que ele tem mais medo que o Fed suba o juro demais do que a economia caia demasiadamente. Mas, para falar a verdade, o mercado ele gosta desse meio termo, que a gente aqui, né, no mercado financeiro, a gente chama de Goldilocks. O que, que é o Goldilocks? Que não pode ser nem tão quente, nem tão frio. Tem uma temperatura mediana que é a ideal para ativos de risco. E a gente, basicamente, a gente estava naquele pedaço da curva, né, que a gente também chama do smile, que era a parte mais aquecida. Ou seja, a economia estava forte demais, a inflação estava alta demais, consequentemente, o juro ia ter que subir demais, e ia tirar atratividade de ativos de risco, como bolsa, como moedas emergentes, como commodities. No que a gente vê a atividade recuando e, consequentemente, uma expectativa de inflação também recuando, a gente passa a vir para aquele pedaço do smile, que é o ideal para ativos de risco. Em compensação, se a gente desaquecer demais a economia, entrar numa recessão profunda, porque recessão pode ser o PIB cair -1 ou pode ser o PIB cair -10. Então, assim, se a gente tiver uma recessão rasa e rápida, e que o juro não tenha que subir tanto, mas ao mesmo tempo a inflação se controle, a gente fica nesse meio da curva em que é ideal para ativos de risco. Um dos principais riscos é a atividade cair muito mais do que esperava, a inflação, consequentemente, vai cair, mas aí a gente vai ter um outro problema que é de desemprego, de recessão, e também não é bom para ativos de risco. Então, nesse momento, olhando, né, para o que aconteceu com as bolsas americanas na semana passada, com o real na semana passada, com a própria, né, bolsa brasileira e os DIs, a gente está nesse momento em que é muito bom para ativos de risco e o mercado tem precificado isso. Aqui na nossa renda fixa, a gente estava com uma precificação bastante extrema, né, com uma precificação de uma expectativa de Banco Central muito agressivo, a bolsa tinha setores que estavam extremamente baratos, o real desvalorizado, então a gente estava tão barato também que qualquer notícia lá fora já foi o suficiente para impulsionar os nossos ativos de risco. Então, assim, eu vejo que nesse momento o mercado acredita que a gente está nesse chamado, né, nesse sweet spot, nesse ponto ideal para ativos de risco, tem performado super bem, e o que pode mudar ou ajudar a nossa aqui os nossos ativos brasileiros é justamente o Copom que a gente vai ter na quarta-feira, que acho que é o nosso próximo assunto. Esse, assim, é um Copom muito importante, que também tem bastante incerteza em relação aos próximos passos do Banco Central, mas deixar vocês falarem um pouquinho sobre isso também, depois eu volto para um assunto tão interessante. Boa, Flera, já Matheus, vamos deixa eu falar só sobre isso aí sim. aproveitar, ainda falando de. Claro. Até quero compartilhar minha tela aqui para mostrar um dado do Fed. Aqui, ó, aqui temos. Pessoal, se a produção se puder colocar aqui na tela o meu gráfico. Ó, esse é o gráfico que foi divulgado agora também, que é a medida oficial, a medida preferida pelo Fed para a inflação, que é o chamado PCE, é o Personal Consumption Expenditures. Esse é o índice de inflação que eles consideram como oficial para sua política monetária. E que no mês de junho, aqui considerando até onde o Fed remove os extremos para ter uma média mais suavizada, então aquelas oscilações bruscas dentro de todos os componentes, elas são eliminadas neste chamado Trimmed Mean PCE Inflation Rate. E o que a gente teve agora em junho
foi uma aceleração, está em 4,84%, e que é o maior patamar desde lá de 83. Então, a inflação americana, ela ainda está acelerando. Por outro lado, o desemprego não está preocupando, pelo contrário, o mercado laboral ainda está aquecido. Tivemos os pedidos iniciais de seguro-desemprego aumentando nas últimas semanas? Sim, é verdade. Mas nada ainda que sinalize uma profunda recessão, longe disso. Eu menciono esses dois indicadores para ilustrar o fato de que talvez o mercado tenha se animado demais, porque não tem ainda dados que substanciem uma decisão do Fed, não precisamos mais subir juros tanto, porque está tudo bem, a inflação está caindo, o desemprego está aumentando. Longe disso, tem o mercado laboral aquecido, a inflação ainda está elevada e sem nenhuma tendência clara de queda. Portanto, olha, dá para considerar mais altas pelo Fed, sim, e o mercado talvez tenha ficado eufórico um pouquinho antes da hora, mas isso a gente vai saber daqui a alguns meses. Acho que... E aí, pessoal, Stallman na área. Gostaram desse corte do almoço grátis? Bom, para ficar ligado em todos os episódios do programa, faça sua inscrição aqui no YouTube. Assim você vai ser notificado sempre que houver um episódio novo, além de ficar por dentro de todos os conteúdos sobre o mercado financeiro que nós publicamos lá. Lembre-se, o conhecimento liberta.